Olá, pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, mas eu tô gravando agora de tarde, tá? Tive que sair aí para resolver várias coisas, mas estamos aqui para continuar, seja qual horário for nessa realidade, a gente está aqui para poder fazer a vontade de Deus, trabalhar nossa espiritualidade, melhorar espiritualmente, emocionalmente, tá? Ajudar aqueles próximos que estão em dificuldade, tá? Espiritual, tá, pessoal? Então, estamos aqui para isso, tá, pessoal? E precisamos entender como funcionam as coisas, tá? Da onde vem a nossa força, como é a concepção do nosso ser, tá? A gente precisa entender isso, porque se você não entende a concepção do seu ser, que você é um ser que tem corpos, né? Sua consciência tem corpos, que você está administrando esses corpos, seja o físico, o corpo espiritual e o corpo mental, né? Os corpos mais sutis, tá? Porque a pessoa engana, tá? Por exemplo, eu fui ontem cuidar dos meus dentes, tal, que faz parte aqui do meu corpo físico, tá? Eu alimento ele, como coisas aí saudáveis, não como muito, tá? Eu mantenho, eu vou dormir, manter um sono. Isso é cuidando do corpo material, físico que a gente tem. Mas aí a pergunta é, pessoal, como é que você cuida do corpo espiritual? Como é, pessoal? Como é que você alimenta o corpo? Porque ele também se alimenta, sabia disso? Será que ele come um prato de feijão, o corpo, o corpo espiritual, pessoal? Será que ele bate um prato de feijão? Entende, pessoal? Então precisamos entender cada composição do nosso ser, como é que a gente pode suprir cada parte do nosso ser, tá, pessoal? Então, da parte do nosso ser é o tema que eu vou falar hoje, tá? Tomar um suquinho aqui para a gente começar o nosso estudo. Então, uma parte do nosso ser que eu vou falar hoje aqui, o meu tema de hoje, qual é, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tcharanã, tcharanã. Aqui, pessoal, achei. Hoje é quinta-feira, né? 30 de janeiro de 2025, não é isso? Então, aqui, o que é o corpo espiritual? Então, é uma parte do nosso ser, que compõe o nosso ser, que a gente precisa cuidar também. O corpo espiritual. Tá? Mas o que é esse corpo espiritual? É o que a gente vai saber, para você saber e como que é cuidar dele, como você cuida do corpo. Você alimenta, dá banho nele, né? Limpa ele, né? O que tem no seu corpo que precisa ser reparado, você vai reparar. Não é assim que você está fazendo? Ou você está desleixado? Não está cuidando de você? Hoje até eu fiz a barba, ó, né? Depois eu vou fazer meu cabelo, tá? Fiz a barba. Então, olha o que eu estou cuidando. Estou cuidando, fazendo. Mas por quê? Eu não me sinto bem que eu coça. Ontem mesmo eu estava com a barba, eu estava me coçando, tá? Ainda mais com esse calor aí. Eu estava sempre passando a mão no rosto, tá, pessoal?
Então, se eu cuido, estou cuidando aqui desse corpo, que é um veículo, tá? O corpo espiritual também é um veículo também da manifestação da nossa consciência, tá? Então, se eu estou cuidando do corpo físico, como é que eu cuido do corpo espiritual? Então, é a minha pergunta que eu coloco aqui. E como cuidar desse corpo invisível? Porque o nosso corpo espiritual é invisível aos nossos olhos aqui, tá? É depois que você sai no mundo espiritual que você percebe que tem um corpo, tá? Eu, pessoal, a, eu lia na Bíblia, tá? Mas eu não tinha assim muita certeza, tá? Até ter a saída do corpo, que é com esse corpo espiritual que a gente sai para o mundo espiritual. Quem é que sai? A nossa consciência. E quando eu saí do corpo, eu percebi que eu tinha um corpo que era transparente, era igual a esse aqui, era igual o meu corpo físico aqui, tá? Tinha cabeça, braço, a barriga, os pés, tá? Tinha tudo isso, mas era um corpo assim, transparente, sabe, pessoal? Parecendo uma neblina, mas ele tinha energia, ele tinha luz. Nossa, pessoal, né? A gente nunca imagina uma situação dessa. Então, foi porque que minha consciência percebeu esse corpo que é chamado astral, perispírito, tá? Porque a minha consciência estava desperta no mundo espiritual, né? Que é o mundo que os nossos olhos físicos não vê, mas quem tem os olhos espiritual vê esse corpo espiritual, tá? Por isso que tem a dificuldade de algumas pessoas, tá? De entender, de acreditar que ele tem um corpo, tá? Uma alma, sabe? Ele tem dificuldade de acreditar. Porque ele, quando está encarnado, nada que ele não vê, ele não acredita, né? É assim, pessoal. As pessoas são assim, tá? É normal. Mas quando a gente vê, cria uma relação mais de que isso existe, tá? Entende? É igual o mundo espiritual. Enquanto a pessoa não sai no mundo espiritual e vê, ela não tem certeza. Ela até acredita no que as pessoas vão falando para ela, como é o mundo espiritual, o que é que tem lá, tá? Ela ainda não como é que se diz? Tem aquela certeza concreta no coração dela, tá, pessoal? Mas você tem que acreditar, mesmo você não tendo essa experiência, tá, pessoal? Porque existe, tá? É igual os pessoal, né? A maioria aí, os cientistas, as pessoas, médicos também, tá? Ele acredita que a mente está no cérebro, tá? Alguns, tá? Alguns. Não, pessoal, a mente é um corpo também. É um campo mental, tá? Que o nosso cérebro aqui, esse físico aqui, ele é limitado, não consegue, a gente não consegue elaborar tudo que tem na mente. Por isso que o que é que existiu, o que Freud falou, né, que é na mente, né? A mente consciente, subconsciente e inconsciente, porque ele não consegue processar tudo de vez o nosso cérebro. Então, algumas coisas que vêm assim do inconsciente, que a gente lembra, aí começa porque o cérebro, nosso cérebro aqui é limitado, tá? Por isso que os antepassados da gente, né, os Anunnaki mesmo, ele tinha um cérebro enorme. Você vê ele, porque ele queria usar o campo mental dele, tá? Nessa realidade. Por isso que diz que gente cabeçuda, né?
é inteligente. Tá, pessoal? Mas é assim, pessoal, tá? Nossa cérebro aqui, ele é tipo um radar. Ele não comporta tudo que a mente traz. Então, ele só aprende as funções, as coisas, como sobreviver aqui, como é que ele faz para pensar as coisas aqui, tá? Então, é isso que o nosso cérebro faz. Mas a mente não está lá. A mente é um campo espiritual, tá? É um campo mental, que é um corpo também, chamado de um corpo mental, que está lá todas as nossas funções que o cérebro não consegue. Por isso, quando a gente medita, entra, a gente traz coisas desse campo mental para a gente, tá? Entende, pessoal? Então, a segunda pergunta é como cuidar desse corpo invisível. Como é que a gente pode cuidar desse corpo invisível? Que é o nosso corpo espiritual. Porque a gente cuida, né? Aqui do físico, esse corpo físico, a nossa consciência. Mas como cuidar do corpo espiritual? É o que a gente vai aqui, pessoal, estudar, nos aprofundar nisso. Mas primeiro, vamos responder a pergunta: o que é esse corpo espiritual? O que é isso, pessoal? Então, ele fala: o corpo espiritual é um conceito falado e discutido em várias tradições espirituais, como cristianismo e espiritismo. Então, essas duas tradições, ela acredita que a gente tem um corpo espiritual, tem um espírito que dirige esse corpo, tá? Então, essas duas vertentes, tá? Que existe aqui na nossa realidade, acredita nisso. E que eles falam o quê? Que descreve como uma essência imaterial, intangível, que anima o corpo físico. Então, o que é que ele diz que é esse corpo espiritual? Ele diz que é uma essência, então, é a nossa consciência, né? É uma essência imaterial, intangível, que anima o corpo físico. Então, é a nossa alma, ânima, né? Foi o que Deus soprou na narina de Adão. Soprou o ânima. Pneuma, né? No grego, pneuma, que trouxe vida ao boneco de Adão. Ó, aí, ó. Eu sou boneco de. Eu tô animado aqui, tá? Então, por isso, pessoal, os pessoal lá de Hollywood, né? Eles fizeram, eles colocaram, chamaram desenho animado. Então, ele quer dizer desenho que está em movimento. Então, Deus, você sabe que fez o boneco lá, né? Que foi chamado de Adão, né? Outro chama de Adamar, né? E soprou na narina dele esse fôlego de vida, esse movimento, para dar o movimento ao boneco. Então, quem dá movimento ao boneco é essa corpo espiritual, que é chamado de alma, essência imaterial intangível, que anima o corpo. Então, sem esse corpo espiritual, você não tem ânimo no corpo. O corpo fica parado. Está morto. Está sem alma, está sem espírito. Entende, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Ele fala: o corpo espiritual é um invólucro, sabe, invólucro? É que está envolvendo, né? Que reverte o espírito, a consciência. Então, a nossa consciência tem esse corpo físico e tem o corpo espiritual, que é o nosso invólucro da nossa consciência, tá? Temporariamente. Então, temporariamente a gente está invólucro. Por quê? A consciência, pessoal, é uma bola de luz, tá? Eu vi uma EQM de uma mulher que ela foi
numa determinada dimensão espiritual, que ela estava conversando com bola de luz. Nossa, pessoal, não é fácil, né? Mas a gente é isso, pessoal, tá? A gente é uma bola de luz. Agora, só que essa bola de luz, a gente ganhou corpos. Em cada dimensão que a gente está, a gente ganhou corpo. Então, você é uma bola de luz que ganhou corpos. Então, no mundo astral, né, que é no mundo espiritual, a gente tem um corpo espiritual, que é parecido com esse físico, tá? Ele tem braço, cabeça, tá? Mas em cada dimensão, a gente tem um corpo diferente, tá? Que às vezes vai sumindo esse formato que a gente conhece como um formato humanoide, né? A gente é humano, né? Por isso que é um formato humanoide que tem uma cabeça, né? Cabeção, uma cabeça, tem um tronco, tem uns braços, dois braços, duas pernas, não é assim? Tem os olhos, tem a boca. Então, essa forma humanoide é porque a gente está nessa dimensão. Mas tem aí dimensões, tá, pessoal, que é muito evoluída, que não precisa de corpo. É só uma bola de luz. Então, foi aonde eu vi essa QM dessa mulher, tá? Que ela sofreu a QM, né? Parada cardíaca, né? No hospital. Então, a consciência dela foi para uma dimensão totalmente evoluída onde não tinha corpo. Ela se percebia como uma pessoa, mas ela era uma bola de luz também. E ela estava conversando com duas bolas de luz, que ela percebeu que aquela bola de luz era dois seres de gênero masculino. Tá? Ela estava conversando, mas era duas bolas de luz. Ela estava vendo, ela respondendo a bola de luz, tá? Nossa, pessoal, a gente não sabe de nada, tá? Sinceramente, a gente não sabe de nada o que é a gente, tá, pessoal? Mas, no entendimento que foi chegado aqui pra gente, a gente conhece que temos esses corpos, tá? Muitas tradições religiosas falam que reverte o espírito, a consciência da gente. Que essa consciência, essa bola de luz, que é um ser pensante, tá? Temporariamente. E é composto de células, tão como o corpo físico. Então, o corpo espiritual é composto de células como o corpo físico. Mas é mais plástico, mas ele é mais flexível e suscetível à influência da mente. Então, esse corpo astral que a gente corpo astral, corpo perispírito, corpo espiritual, ele tem célula também, ele é composto de célula como o corpo, mas ele é mais plástico, tem mais plasticidade, ele é suscetível, né? Mas ele é influenciado pela mente. Então, pessoal, por isso que se você, a sua mente, que você sai no mundo espiritual, você está pensando bobagem, vai levar você para uma região aonde a sua mente está pensando. Porque ele está influenciado pela mente, esse corpo astral, tá? Que é o corpo espiritual, entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, o corpo espiritual é conhecido como corpo astral, aí, ó, perispírito e psicossoma, tá? Aqui o corpo astral é falado mais no meio espiritualista. O perispírito é falado mais nos espíritas, né? Os espiritualistas, o espiritismo fala mais sobre esse perispírito.
E o psicossoma é uma leva entre espiritualidade e a ciência, né? Fala sobre esse psicossoma. Tá, pessoal? Então, vocês sabem agora o que é o corpo espiritual, tá? Que é um corpo astral, é o perispírito, é o psicossoma, é a alma, também é conhecida como a alma, tá? Em outras, na Bíblia, é conhecido como a alma, tá? Esse corpo espiritual. Aí ele fala aqui, a palavra espiritual vem do latim spiritus, que significa sopro, respiração, vigor ou alma. Então, aí, ó, tá vendo? a palavra raiz não mente, tá, pessoal? Então, foi o que Deus soprou na narina de Adão, né? Lá, primeiro homem, né? Soprou, aí ele teve respiração, aí ele teve vigor, a alma dele, então a alma dele veio o movimento do boneco Adão. Entende? Então, a gente tem essa alma, tem esse corpo espiritual que dá movimento ao nosso corpo físico. Tá? Entende? Mas você é a consciência que dirige tanto a alma, o corpo, tá? Físico, como dirige todos os corpo mental, o corpo emocional. A gente dirige todos esses corpos, tá? A nossa consciência. E você é essa bolinha de luz, tá? Se contente com se contente com isso, tá? Aí, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Ele fala, o nosso espírito é envolvido por corpos dos mais sutil ao mais material. Então, o nosso espírito, a nossa consciência está envolvido. A gente tem corpos, né? A gente só não tem esse corpo físico, não. A gente tem corpo que é mais sutil e tem esse aqui material que a gente tem. Por isso, pessoal, a verdadeira pessoa não morre, que é a consciência, que é a bolinha de luz. Você não morre. Você é eterno, tá? Entende? Você só deixa dimensões, só deixa corpos. Você não morre. Foi por isso que eu gravei um vídeo aqui que foi no começo, né? Esse espírito foi a maior polêmica aí no meio evangélico, tá? Teve até um amigo aqui meu, veio me falar, ele assistiu meu vídeo. Irmão Samuel, que história é essa? A gente não morre? Que negócio é esse de não morrer e tal? Tá, pessoal? Mas eu entendo essas pessoas, tá, pessoal? A gente não morre, pessoal. É só a gente estar deixando esses corpos que a gente ganhou, tá? Por exemplo, esse corpo físico, ele vai se deteriorar e a gente vai deixar ele. E aí a gente vai passar por outro corpo espiritual, a nossa consciência, né? Porque você não é esse corpo. Eu já falo aqui direto nos meus vídeos, tá? No começo eu falava direto, chega a irmã que assistia, ficava dando risada. Irmão, você fala engraçado com a gente não. Se a gente não é o corpo, a nossa consciência, que é essa bolinha de luz, né? Que é chamado de consciência, é um ser pensante, a gente conhece aqui como consciência, espírito, né? Que a gente está usando esses corpos, tanto o corpo físico, o corpo astral, o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo mental. Então, essa consciência está administrando tudo. Por isso que essa consciência tem que evoluir, pessoal. Essa luz tem que expandir, que é a consciência dentro de você. Ela tem que despertar, começar a perceber essas coisas, tá? Entende, pessoal? Você é essa bolinha de luz, é a consciência, tá? Você não é esse corpo, até você não é o corpo também.
o corpo astral. Você está usando na dimensão lá espiritual. Mas se você for expandindo, você vai chegar em dimensões que você vai ver que você vai largando os corpos e você vai transformar em uma bola de luz. Não, eu quero meu corpo, irmão Samuel. Não, eu quero meu corpo, tá? Tá, pessoal? O negócio é o quê? É a nossa consciência chegar, equilibrar, para a gente ficar com esses corpos, equilibrar, saber administrar esse corpo, viver nesse corpo. Tá, pessoal? A gente tem que fazer isso. Essa é a nossa, como é que se diz, trabalho aqui nessa espiritualidade. Administrar esse corpo, porque esse corpo tem desejo, ele tem o ego, ele tem coisa que leva a gente a vezes que não vai agradar a espiritualidade, né? Não vai agradar a Deus. Então, a gente só precisa administrar. Então, você precisa ter consciência. Eu estou falando aqui com a sua bola de luz, tá? Sua bolinha de luz aí, que é a sua consciência. Então, essa mensagem toda aqui é para sua bolinha de luz. Então, que alimenta esse corpo astral, que é essa alma, alimenta a sua alma. Então, como é que você cuida do corpo invisível? Você alimenta ele da verdade, dessas coisas espirituais. Ele não come um prato de feijão ali, feito ali na cozinha ali, ó. Ele não come. A alma não come isso. Tá? Então, como é que se alimenta? É com a palavra da verdade, a palavra de Deus. Por isso que Deus fala lá que a palavra de Deus é alimento para a alma. Então, a palavra de Deus alimenta a alma porque é verdade. Essa sua alma, essa sua consciência se alimenta disso. E quando você vai cuidando, vai se alimentando, você vai cuidando do seu corpo invisível, tá? Respondendo a pergunta lá, e como cuidar desse corpo invisível, é assim que a gente faz. Então, quando a gente está trabalhando aqui, orando, meditando, você está estudando as escrituras, você está estudando aqui a espiritualidade, isso está alimentando a sua alma, está alimentando esse corpo espiritual. Tá, pessoal? Tá deixando ele forte. Então, se você não se come disso, você fica fraco. Tá? Teve muitas pessoas que chegaram aqui no meu canal, pessoal, a alma dela com sede de ouvir o que eu estava falando. Ela assistia meus vídeos assim, numa velocidade. Cadê? Tem mais outra aí, irmão? Eu digo, calma, amanhã eu vou gravar outra. Porque a alma dela estava com sede, pessoal. Ela mesmo em grupo religioso não se alimentava, a alma dela, por quê? A alma se alimenta da verdade. Por isso que aqui eu falo, tá? Doa quem doer, mas vai alimentar aqueles que acredita na verdade, quer se firmar na verdade, ele vai se alimentar. Agora, aqueles que não querem se firmar na verdade, querem andar segundo o desejo ele não vai querer ouvir aqui meus vídeos, tá? Meus vídeos para ele, não, é isso aí. Eles não querem. Mas para aqueles que estão buscando a verdade, ele se alimenta da verdade. Foi o que Cristo falou, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, aí vai demonstrar quem é de Deus e quem não é. Quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Tá, pessoal? Então, aonde a gente parou? A palavra espírito, que vem do latim, significa sopro, né? Respiração, vigor e alma. Aí que a gente viu que o nosso espírito é envolvido por corpos do mais sutil ao mais material. E na frequência vibratória de cada um deles está relacionado com a dimensão em que atua. Então, de acordo com a dimensão em que sua consciência vai, ele vai ter um corpo
um corpo de acordo com a frequência dessa dimensão, tá? E futuramente, tá, pessoal? Cristo, quando voltar, ele vai transformar esse corpo num corpo glorioso, aonde a gente não vai ter, não vai ficar preso a só uma dimensão. A nossa consciência vai passar por várias dimensões, porque é um corpo glorioso, um corpo que Cristo tem. Foi o corpo que Cristo ressuscitou, um corpo glorioso que atravessa a parede, atravessa a dimensão, vai lá no umbral, vai em outras dimensões superiores. Então, é um corpo glorioso. E futuramente, né? Assim a gente cremos que vamos ter um corpo desse. Quem é que vai ter? A sua consciência. Ela vai ganhar um corpo desse, tá? Mas a gente tem que trabalhar para isso, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? De acordo com a concepção espiritualista, né, geral, o espírito, na condição de uma consciência inteligente, então, a nossa concepção aqui espiritualista, né, que a gente o nosso espírito na condição de uma consciência, né, inteligente, é o diretor da vida. Então, ele dirige, diretor de filme, tá? Diretor de filme. Então, um diretor é para quê? É para dirigir. Para onde vai? Você vai para aqui, viu? Então, a consciência, o espírito vai fazer isso. Direcionar os corpos que você usa. Então, é a sua consciência, pessoal. Por isso que toda a mensagem da Bíblia que Cristo passou foi para nossa consciência, para a gente tomar consciência e começar a dirigir o nosso corpo. Agora, por exemplo, vocês do meu canal despertaram, entende? Eu não ando mais aí em farra, bebendo atrás de mulher. Por que eu não faço isso mais? Porque agora eu tomei a consciência e eu sei que minha consciência agora está dirigindo o corpo, então está me levando o meu corpo para lugares aonde vai me trazer bem espiritual. Porque quando a pessoa é espiritual, né, ela começa a buscar coisas que não são muito dessa matéria. Então, pessoas que estão apegadas, buscando coisa ainda muito dessa matéria, né? Tem até gente no meio espiritualista, no meio evangélico, dizendo que é espiritual, mas eu vejo muitas pessoas apegadas a muitas coisas da matéria, pessoal. Tá? Então, será que você é um ser espiritual que está buscando coisas espirituais? Não significa que a gente agora não vai usar a matéria. A gente vai usar, mas não vai ficar com aquela ânsia apegado a essa matéria, ao corpo, tá? A gente que é espiritualista não fica grudado ao corpo, a nenhum corpo, a gente é a consciência. A gente espiritualista sabe disso, tá? Né? Igual muito evangélico que fica apegado a esse corpo, a matéria, tá? A gente se livra disso, tá? A gente usa, mas usa com equilíbrio, com consciência, tá? Não existe nada de mal isso em a gente usar as coisas que dá mais com consciência, permitido que esteja alinhado com a frequência da espiritualidade, tá? Não existe nada de mal a gente usar, porque a gente está aqui, tem um corpo, a gente está nessa matéria. É para usar, mas não para você ficar pegado a essas coisas. E é o que acontece com a consciência de muitos que estão aqui, tá? Nessa realidade, o que é que acontece? Elas ficam apegadas às coisas materiais. É quando ela deixa o corpo físico dela, né? A consciência, ela percebe que não morreu, ela só perdeu o corpo, aí a consciência dela fica aqui, ó, presa nessa realidade. Por que você ficou presa aqui? Por que não foi para outra dimensão? Porque está apegada à matéria.
Ela quer viver aqui na matéria. Tá, pessoal? Aí, o que mais que ele fala aqui, pessoal? Então, ela dirige a vida, né? A consciência inteligente. Encontra-se envolvido por vários campos energéticos. Então, essa consciência está envolvida em vários campos energéticos. O campo emocional, mental, espiritual, o corpo, a alma, né? Espiritual, a alma, e o corpo físico. Então, existe vários corpos aí, campo energético, porque todos esses nossos corpos que a gente tem aqui, a nossa consciência está usando, são energéticos, tem energia. Tá? Nosso corpo físico é feito de energia. É por isso que os médicos, quando eu fui fazer um exame, né? O médico passou lá, fazer o eletrocardiograma. Você sabe o que é esse exame, pessoal? Então, é quando chegou lá, a enfermeira chegou, né? Eu cheguei no hospital, fui fazer no hospital esse eletrocardiograma, a mulher chegou assim, deita aqui, ó, nessa cama. Eu deitei, aí ela pegou os fios assim e começou a prugar aqui no coração, tal. Aí colocou um ferro magnético no meu pé, no outro, no braço, colocou aqui, colocou. E aí o que? A máquina estava medindo lá o nível de eletricidade que tinha no meu corpo. O batimento cardíaco e tudo lá, eles estavam olhando isso. Se tiver alguma alteração ali, ele vai dizer, olha, seu campo aí, sua energia aí, você está com algum problema aí, o coração está com um problema aí, não está batendo corretamente. Então, eles vão descobrir para poder ver se tem a solução de que seu coração pode ser uma veia entupida, pode ser várias coisas. Então, eles medem isso. Tem a medida porque nosso corpo é de eletricidade. Tá, pessoal? Entende? Nós temos vários corpos que são o quê? Ele fala. São campos energéticos. Aí que ele fala que em cada qual vibra na dimensão espacial que lhe é própria, tá? Então, cada um vai vibrar no seu dimensão espacial que lhe é própria, sendo o campo físico a camada mais externa e mais densa e da complexidade humana. Então, essa camada aqui que a gente tem, essa camada física aqui é mais densa, tá, pessoal? E densa de complexidade humana. Então, a gente está usando aqui também. Quem é que está usando? Quem é que está usando esse corpo? A sua consciência. A sua bolinha de luz está usando, tá? Que é esse ser pensante, essa bolinha de luz, está usando esse corpo. Aí o que é que ele fala? Assim é conhecido como perispírito. Então, no meio espírita, né? É conhecido essa alma, esse corpo espiritual, como perispírito. Tudo aquilo que reverte a essência espiritual. Então, esse perispírito é aquilo que reverte a essência espiritual, que é a nossa consciência espiritual do ser, ou seja, onde se encontra interposto entre o espírito e o campo físico. Então, você está envolto, a sua consciência está envolto, você tem um corpo espiritual e tem um corpo físico. E a sua consciência está nesse meio aí. Está dirigindo, ele tem que dirigir, aí ele é um diretor. A sua consciência é um diretor. Você tem que dirigir o filme da sua vida. Entende, pessoal? Graças a Deus, tomar um suco aqui pra gente continuar, tá? Ó, o pessoal tão aí agitado, viu? É só quando eu começo aqui, tá agitado aí, ó.
Aí ele fala, aonde a gente parou. Ou seja, se encontra interposto entre o espírito e o campo físico. Desta maneira, o perispírito representa todos os corpos que envolvem o espírito quando este está desencarnado. Então, quando você desencarna, você vai, sua consciência vai passar para o corpo, esse perispírito, que é a alma, que é o corpo espiritual. Então, você desencarnou, né? Morreu aqui, é conhecido como a morte do corpo físico. Sua consciência sai e vai para o mundo espiritual e no mundo espiritual ele vai usar esse corpo que é parecido com o corpo físico, né? Ele é uma cópia, é parecido com o corpo físico, então vai para esse corpo físico, em outra dimensão. Aí o que é que acontece, pessoal? Aí você, por isso que tem muitas pessoas que dizem que as almas penadas, porque essas almas aparecem com esse corpo, ai meu Deus, a alma penada, tá? Não, mas ali é uma consciência, pessoal, que tem um corpo que está presa aqui nessa dimensão, está pedindo ajuda para sair dessa dimensão, ele não sabe como, está sofrendo porque não pode ficar aqui nessa dimensão se você não tem um corpo físico. Você só pode ficar aqui se tem um corpo físico. Mas tem muito espírito preso agora aqui, pessoal, precisando de ajuda para passar para outra dimensão e não passa. Por quê? Porque não atingiu a frequência dimensional para passar por a dimensão espiritual mais elevada. Aí fica preso aí, tá? Sofrendo aí, tá? Até como é que se diz? Ele se arrepender das coisas e passar para outra dimensão. Aí ele fala, nosso espírito está envolto por muitos corpos, que se subdivide de acordo com várias dimensões. Então, essa consciência está administrando vários corpos em várias dimensões. A nossa consciência está administrando, sabia? Por isso que existem vidas paralelas, vidas passadas, que às vezes as pessoas acessam aí, tá? Quem acessa? É a consciência dela, que quando sai do corpo, né, vai e acessa esses lugares. Por isso que muitos falam aí, tá? Ou às vezes quando acontece com você o quê? De você ter uma parada cardíaca, ter uma EQM e você sai do corpo, tá, pessoal? Então, é isso que acontece com as pessoas ver. Então, quem é que vê essas coisas na outra dimensão? É a consciência dela, que é uma bolinha de luz, que a consciência dela enxerga essas dimensões quando está fora do corpo. No corpo é bem difícil a pessoa enxergar essas dimensões, tá? Acontece, mas tem que trabalhar bastante a frequência, tá? Do corpo, porque o corpo aqui é muito denso, tá? É uma densidade muito grande. Então, ele diz que se subdivide de acordo com várias dimensões em que atua em nós. Atua a nossa consciência, né? À medida que ocorre a evolução do espírito, então, da consciência, este se caracteriza pela desmaterialização progressiva do invólucro mais denso. Ou seja, o espírito evoluído não precisa de camada que estão ligadas mais intimamente à matéria densa. Então, pessoal, olha o que ele fala. É por isso que a gente é bom estudar sobre isso, tá, pessoal? Olha o que ele fala. Ele fala que à medida que a consciência vai evoluindo, o espírito, né? Sua consciência vai se tornando mais... Você vai se caracterizando pela desmaterialização, que é o quê? Que é o que eu gravei o vídeo aqui, que é você largando as coisas do ego, as coisas materiais.
Então, aquele que está ficando evoluído espiritualmente, pessoal, ele está desmaterializando das coisas. Agora, eu fico olhando aí, muitos desses líderes aí, tudo agarrado aí em coisas materiais, pessoal. Será que essa pessoa é um ser espiritual mesmo? Será que ela está evoluindo espiritualmente? É uma pergunta, tá, pessoal? É uma pergunta que a gente deve fazer. Porque Cristo, você viu Cristo, os apóstolos que esteve aqui na materialidade, ele usou a matéria, mas ele não estava apegado a essas coisas da matéria. Eu não sei o que é, pessoal. Aí ele fala, eu sou espiritualista, eu sou cristão, mas tudo apegado à matéria. Não pode, pessoal, tá? A gente tem que usar a matéria, mas a nossa consciência tem que estar livre e como é o nome? Desmaterializando disso. Então, progressivamente, dos invólucros, mais densos. Então, esse invólucro mais denso, a gente vai largando. Então, vai largando coisas que não é para fazer mais. A gente tem desejo das coisas mais espirituais, não coisa mais densa, tá? Então a gente vai se largando mais, tá, pessoal? Quando a gente vai tendo a progressão, vai evoluindo, tá? Aí ele fala, ou seja, o espírito evoluído não precisa, então ele está dizendo, o espírito evoluído não precisa da camada que está ligada intimamente à matéria densa. Ele não precisa mais. Mas ele está aqui só usando essa matéria para poder passar a mensagem espiritual. Então ele vai usar a matéria, mas não ficar pegado. Um ser evoluído, como Cristo que teve aqui na matéria, ele teve aqui na matéria, usou coisa da matéria, comeu, bebeu, fez tudo aí, mas não ficou preso à matéria. É isso que a gente tem que ter na consciência, tá, pessoal? Senão você vai ficar preso, tá? A sua consciência vai ficar presa à matéria. Aí o que é que ele fala? Esvaindo-se com a sua inutilidade. Então, a matéria tem a sua inutilidade, né? No entanto, o invólucro mais próximo do espírito não se perde, já que, por mais envolvido que seja, ele terá o mínimo uma camada que envolve e lhe dá forma. Então, ele pode até perder o corpo físico, mas o corpo espiritual ele não vai perder. É porque para ele manter a imagem que é igual o espírito vai pegar a imagem que é a imagem do corpo. Por isso que o espírito, quando a gente vê o espírito, ele tem uma forma humanoide. Porque é uma cópia, tá? É uma cópia do nosso corpo físico. Tá, pessoal? Ele não vai perder todo o corpo, ele vai perder o corpo mais denso. Então, vai perder a matéria, corpo físico. Tá? Então, vai se livrando. Mas esse corpo espiritual, ele vai trabalhando ele para ele evoluindo, tá? Aí ele fala, assim o espírito, o perispírito, né, que é a alma, que é esse corpo espiritual, é uma condensação de fluido cósmico universal. E o termo de um foco inteligente, ou a alma. Então, é um foco de inteligência ou a alma da pessoa. Por isso, pessoal, quando eu saí do corpo, tá? Ele está falando que esse perispírito é condensado por fluido cósmico, tá? Por isso, quando eu saí do corpo, né, percebendo as coisas no mundo espiritual, eu saí voluntariamente, tá? Eu queria ir no banheiro, tá? Eu estava deitado aqui na minha cama, queria ir no banheiro, o que levantou foi minha consciência com o meu perispírito, com o meu corpo invisível. Mas só que eu saí vendo. Quando eu vi que ele tinha uma fumaça,
era toda assim, transparente de fumar, com energia assim. Tinha assim uma eletricidade, uma luz assim nele, tá? Quando eu vi isso, eu tomei um susto, tá, pessoal? Eu disse, eu morri, tô morto. Foi porque eu tinha saído do corpo e tinha visto esse. Então, ele fala que é o fluido cósmico. Então, é essa fumaça que está envolvendo esse corpo e ele toma a forma do nosso corpo físico, pessoal. O nosso perispírito, né? Nossa alma, psicossoma, o que mais? Qual o nome que eles dão aí? O corpo astral, tá? Então, eu saí com o corpo astral, tá? E vi ele, tá? É um corpo transparente, que tem eletricidade, tem luz assim nele, tá? Mas ele é transparente. Eu já tive essa experiência, tá? Quem não teve ainda, tá tudo certo, pessoal. Mas isso é uma verdade, existe, tá? É uma verdade que a gente precisa acreditar e cuidar desse corpo aí espiritual. Então, é a minha pergunta lá, como é que a gente cuida? Como é que a gente alimenta esse fluido cósmico universal, que é é um termo de um foco inteligente ou alma, que é a nossa alma? Como é que a gente alimenta? É uma camada semimaterial. Então, semimaterial por quê? Porque aquela fumaça que estava no formato do meu corpo é uma materialidade. A eletricidade também ali é uma materialidade. É por isso que está falando semimaterial do espírito. Então, uma camada semimaterial do espírito, da consciência, né? É um laço que une a matéria, ele é um laço, então, esse semimaterial, esse corpo, a alma, ele que une o espírito, que une ao lar, que une a matéria do corpo físico. Então, é o que une aqui. Tá? E a gente só está prendido pelo um cordão que muitos espiritualistas falam que é o cordão de prata. Se esse cordão de prata parte, a nossa consciência sai para o mundo espiritual com esse corpo. E esse corpo deixa, que é a alma, né? Deixa o corpo físico lá, todo mundo, eita, morreu. Vamos agora levar ele para o cemitério, vamos jogar ele lá debaixo de 7 palmos. É assim que acontece, né, pessoal? Vocês veem isso aí, tá? Mas não vê o espírito ali quando saiu, você não vê, tá? Porque é um invisível, né, a nossos olhos nus. É bem difícil, mas tem algumas pessoas que vê, tá? Vê quando a pessoa tá morrendo, o espírito, a alma tá saindo do corpo dela, né? Que é conhecida como perispírito, alma, corpo astral, é vários nomes, tá? Aí o que ele fala mais, pessoal? Ele fala que dizem que o espírito é semimaterial porque pertence à matéria pela sua origem, o fluido cósmico. É, é, e, é, e é a espiritualidade pela sua natureza etérica. Então, ali é a sua espiritualidade, tá? Por sua natureza, e é em seu estado normal. O espírito é invisível, porém ele pode sofrer modificações que o torna perceptível e tangível. Então, pode se tornar perceptível. É por isso que muita gente vê a alma. Ah, eu vi a alma aqui de fulano, porque ele pode se tornar perceptível aos nossos olhos, principalmente aqueles que têm a clara evidência, né? Ele pode ver. E ele pode se tornar tangível quando uma pessoa sai no mundo espiritual. Você toca lá na pessoa. Por isso que a irmã que teve a saída do corpo, ela tocou no irmão dela, ela abraçou, ela sentiu as coisas lá. Quem que sentiu? A consciência dela.
mas ela estava com o outro corpo astral dela. Não com o corpo físico, você não pode tocar nesse espírito, nesse corpo espiritual que é invisível, tá? É invisível quando a gente está aqui nessa matéria, tá, pessoal? Então, aí o que é que ele fala mais? Ele fala, o espírito não está preso aos limites do corpo físico. Então, não está preso. Por isso que quando a gente dorme, ele se desprende, tá, pessoal? Vai para o mundo astral, porque ele é um corpo astral. Então, a sua consciência não dorme, ela sai e vai usar o outro corpo espiritual, tá? E às vezes a gente sai até em missão aí no mundo espiritual, né? Tem uns que vai até para mundos mais evoluídos, tá? Tem outros que ficam no umbral mesmo aqui, tá? Mas sai do corpo, porque ele não está limitado ao corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa alma, tá? Aí ele fala, por ser sua natureza fluídica, ele é expansível, então ele tem uma expansividade, irradiando para o exterior e formando em torno do corpo uma atmosfera. Então, ele se forma aqui, esse nosso corpo espiritual, né? Forma em torno do nosso essa atmosfera, né? Do nosso corpo, há uma atmosfera assim, uma camada, né? Que o pensamento e a força de vontade pode dilatar com maior ou menor densidade. Então, é o seu pensamento, pessoal, é que controla aí essa expansão, essa densidade. Agora, se você está pensando aí bagaceira, pessoal, o que é que vai acontecer? Você entende, pessoal? Então, o pensamento, por isso que a espiritualidade aqui da gente é trabalhar nosso pensamento, nossa emoção, a gente se equilibrar aqui. É difícil? É difícil, pessoal. Se eu falasse que era fácil, né? Alguns aí espiritualistas, pastores, ficam dizendo que é fácil aí para vocês. Venha, venha, é fácil. Mas aqui não, pessoal. Não vou mentir para você, é difícil, tá? Difícil. Nosso pensamento é. Ainda mais aqui você, se não despertar a consciência, se você ficar preso à matéria aí, você ficar sofrendo, tá? Então, esse corpo espiritual, ele é dirigido pelo pensamento, pela vontade do pensamento, pode dilatar ele maior ou menor densidade, tá, pessoal? Então, por isso, pessoal, a gente que trabalha aqui para controlar o pensamento, a nossa energia, nossa emoção, é para que não aconteça isso com o seu corpo espiritual. Você seja levado para umbral, para essas coisas, tá? Lugares perigosos, tá, pessoal? Aí ele fala, para atuar na matéria, o espírito precisa desta virtude da sua natureza etérica. Então, ela precisa do corpo astral, da alma, né, do perispírito. Aí ele fala, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira. Então, não pode atuar sobre essa matéria aqui, grosseira, que é esse físico aqui. Ele não pode. Por isso que uma pessoa que morre, ela não pode ficar mais aqui. Mas tem muito espírito aqui, tá, pessoal? Estão presos aqui. Só você não vê. Se você abrir a visão espiritual, você vai ver o quanto de espírito tem aí, tá? Estão presos aqui nessa realidade. Tá, pessoal? Então, não pode atuar sobre a matéria grosseira sem algo ou sem alguém que ligue a ela esse intermediário que nós chamamos de perispírito. Então, o intermediário entre o mundo aqui físico e o mundo espiritual é o nosso perispírito, a nossa alma. Tá? E é a chave, e ele fala, e é a chave para efetuar a comunicação com o plano do espírito encarnado. Então, é a chave para que você
o espírito lá se comunica com o espírito que está encarnado, porque a gente é um espírito, tá, pessoal? Você sabe disso, né? Ou você está pensando que é esse corpo? Aí por isso que quando aparece o espírito, você diz, ai meu Deus, o espírito, gente, ai, apareceu aqui no meu quarto. Ai, ai, ai. Você tem medo de espírito se você é um, pessoal. Agora, só que você agora é um espírito que está encarnado, o quê? Tem um corpo físico. Por enquanto, tá? Porque daqui a pouco você pode deixar esse corpo físico, tá, pessoal? Muita gente tem medo de espírito, porque ela não sabe que é ela, tá, pessoal? Enquanto a gente tá encarnado, a gente tem medo. Mas depois que a gente desencarna, você vai ver o espírito lá, tá tudo tranquilo, você não tem medo, tá? Você sabe ali que é uma pessoa, que é uma consciência, você sabe. Mas enquanto a gente tá aqui, a gente tem isso por causa de quê, pessoal? Por causa da religião, que passaram isso aí de uma forma assombrada, tá? De uma para vocês ter medo, então, para você entrar na frequência do medo, tá? Então foi por isso que a matrix religiosa criou isso para você não ter contato com o mundo espiritual. Ele quer tirar que você não tenha contato com o mundo espiritual. Você não desenvolva espiritualmente. É isso que é a matrix. Por isso que eles colocaram medo sobre isso, tá? Sobre espírito, sobre essas coisas. Colocaram medo em você. E muitas pessoas têm, tá, pessoal? Até ele pegar conhecimento, ele ter saída do corpo, ter experiência no mundo espiritual. Aí ele vai acostumando, tá? Porque, por enquanto, as pessoas que estão aqui encarnada, ela é um espírito, mas ela não sabe, ela tem medo daquilo, daquela parte etérica que aparece o espírito, tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? É o pensamento da maioria, até de evangélico, tá? Tem medo de um espírito, de aparecer espírito, tá, pessoal? Tá? Então, é isso que acontece aqui nessa realidade. Então, por quê? Porque falta esse estudo, falta explicar a pessoa o que é o corpo espiritual, que ela é uma consciência, que ela tem um corpo também espiritual, que ela precisa cuidar, alimentar também, como ela alimenta o físico, tá? Então, precisa passar essas informações. Tem muitas pessoas, pessoal, que não tem essa informação, ela não sabe como ela cuida desse corpo espiritual. Tem umas que nem acreditam que tem uma alma, tem um corpo. Tem umas que nem acreditam. É incrível, tá, pessoal? Mas existe pessoas assim, tá? Até ela morrer, tá? Até ela desprender o espírito dela, desprender a consciência dela, desprender do corpo físico. Aí que ela vai, quando ela estiver lá no mundo espiritual, ela vai cair em si. Ai, meu Deus, morri. E tem umas pessoas que tá tão cega nisso, pessoal, que ela morre, ela perde o corpo físico, né? A matéria física, a consciência dela fica pensando que ela tá viva. Ela quer viver aqui ainda no mundo físico e ela não pode. Tem espírito que tá assim, tá? São chamados de espírito desorientado. Então, o espírito não tem orientação, não sabe em que realidade ele tá. Nossa, pessoal, é difícil, tá? Mas vamos parar aqui, tá? Já 1h04, tá? Passa rápido, tá? Com zoado e com tudo, mas a gente conseguiu fazer essa primeira parte. Aí vamos partir agora para a segunda parte. Pronto, marquei aqui, segunda parte. Eu vou ali fazer uma merendinha, uma merendinha, tá? E daqui a pouco a gente volta para a gente continuar esse estudo sobre o que é o corpo espiritual. Então, você já está tendo uma ideia agora do que é esse corpo espiritual, né?
Se você nunca teve uma saída do corpo, nunca foi para o mundo espiritual assim, vendo as coisas, né? Para você ter um conhecimento. Porque quando acontecer isso com você, você está ciente. Não, o irmão Samuel, eu vi no estudo dele, ele falou, não, tá tudo certo, tá? Entende, pessoal? Então, por isso que eu passo esses vídeos aqui para vocês, tá? Então, vou dar mais ênfase na segunda parte, tá? Até a segunda parte.